Olá, sejam muito bem-vindos à estreia do Conversação. Histórias de vida, experiências únicas de pessoas conhecidas ou não. É isso que você vai ver a partir de agora. Eu sou Fernanda Viola e o meu entrevistado pode ser você. De acordo com o IBGE, no Brasil são mais de 60 mil casais homossexuais. E esse número pode ser ainda maior se considerarmos aqueles que não se assumiram publicamente ainda devido ao famoso preconceito. Esse tipo de união sempre existiu e vai continuar existindo. E não é de hoje que esses casais reivindicam a oficialização das suas relações. São mais de 10 países que já permitem o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Por isso, hoje eu converso com a Melissa Coelho e com a Mariana Ibrahim. A Melissa é personal trainer, a Mariana é bióloga e elas são um casal. Meninas, como é que é isso no Brasil? Vocês sabem como é que está funcionando toda essa história da união homossexual no Brasil? Bom, sem quem está falando aqui não é uma especialista, né? Pelo pouco que eu li, né, que a gente assiste, né, no jornal, essas coisas, começou com a liberação da união estável com validade de casamento, que foi o que nós fizemos na época, né? A gente recorreu a um advogado, entrou com um processo e fez esse casamento numa vara de família, né? No fórum de Uberlândia, no caso. E agora, né, mais recentemente, entrou em validade o casamento civil, né? O Superior Tribunal de Justiça liberou o casamento civil mesmo, da mesma forma que os casais heterossexuais fazem no cartório, mas eu não sei te falar em quais estados que isso está liberado, se é no Brasil inteiro, ou se é... Pode variar de estado para estado, se é de acordo com o governo de cada estado, isso eu não sei esse dado eu não sei te falar. Ok. Então vamos começar do começo. Eu queria saber como é que vocês se conheceram, onde, quando, em qual situação, há quanto tempo? Vai fazer 4 anos que nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos lá no Cajubá. Foi do nada, assim. Você estava malhando? Não, foi num belo domingo de sol. Nem sócia de lá eu era. E até foi por causa do Cajubá que tudo isso começou, assim, essa história de casamento. Literalmente foi tudo através do Cajubá. Por causa do Cajubá. Por quê? O que tem a ver o Cajubá? Porque a gente começou a namorar e a gente passou a morar junto. 6 meses. Antes do casamento. Isso, com 6 meses nós já estávamos morando juntos. Certo. E ela, a maioria das aulas dela, são no Cajubá, né? Ocorrem no Cajubá. E eu não era sócia do Cajubá, eu era sócia do Praia. E ela não sócia do Praia. Então ficava essa divergência. Então ela tinha a vontade de que eu frequentasse o Cajubá, mas a gente já era um casal não oficial no papel, né? Porque eu nunca dei muita importância para esse papel, mas esse papel tem importância em determinados órgãos. Tem total importância. Assim, não muda vai nada. Vai tomando importância quando a relação vai se solidificando. Assim, eu não falo assim, não muda nada em relação ao sentimento que a gente tem, o que a gente vive, mas pra gente ter os nossos direitos reconhecidos, esse papel, ele ganha um peso muito grande. E ela tinha essa vontade que eu frequentasse o clube nos finais de semana junto com ela, sem ter que ficar tirando convite. E a gente teve um relato, né, de um casal amigo dela, um homem e uma mulher, um casal heterossexual, que tinha entrado com a união estável de cartório, aquela união estável simples. Que não é o casamento. Não é o casamento, aquela união simples, que eu chego lá no cartório, pago não sei quantos reais e saio com o papel de união estável. Falo que eu tô junto desde tanto, não precisa de comprovação, não precisa de nada. Eles, com esse papel, ele conseguiu incluir ela na ação dele. Então, ambos passaram a ser sócios como um familiar. Aí vocês falaram, opa! Então, nós também somos um casal, nós também temos esse direito. Fomos no cartório, fizemos essa união estável. Nós fomos barrados. Chegamos no Cajubá e eles não aceitaram. E aí? Não. Por quê? Qual foi a alegação deles? Porque a alegação deles na época foi porque isso poderia virar, tipo, todo mundo agora vai querer. Poderia juntar 2 amigas e falar que é um casal. Não vou abrir uma exceção para vocês, mas na verdade não seria uma exceção. Vocês estariam abrindo um precedente para que isso realmente... Não, exatamente. Essa argumentação deles foi um tanto quanto assim, infundada, porque
Poderia ser eu e você como amiga, chegar lá e querer ser sócio junto. Pode ser eu e o meu amigo, nós não somos um casal, mas a gente pode falar, que somos um casal, faz Foi preconceito, a união. na verdade. E que não podia ser escancarado o preconceito deles, porque senão eles correm risco de processo e tudo isso, eles não são bobos, eles têm uma assessoria jurídica por trás deles. E então, o final dessa história? O final dessa história é que com isso a gente sempre teve a vontade, né, de isso individualmente, depois como casal, a gente sempre teve essa vontade de oficializar a união. E isso foi, vamos dizer assim, o start, né? Agora vamos correr atrás, né? Mas no Cajubá acabou dando certo? Deu certo. Hoje em dia eu sou sócia do Cajubá. E nós nos conhecemos, foi no domingo, né? Vocês namoraram 6 meses e começaram a morar juntas. E daí para o casamento, quanto tempo? Nossa, foi 1 ano. Vai fazer, já tem 1 ano que isso aconteceu. Então foi mais. Por aí, já mais, fazer 4 anos. E de quem foi a ideia do casamento? Como é que surgiu? Ou foi por conta do clube, então, né? Que veio essa ideia. A ideia do casamento como união de morar junto foi consensual, né? A ideia do papel do casamento foi de uma aluna minha, né? Que era advogada, que fez isso, mas nós já tínhamos essa vontade. As famílias de vocês, elas já eram cientes da orientação sexual de vocês antes do casamento, antes do namoro? Já era todo A minha, sim, já tem bem mais tempo, assim. Agora, a minha já sabia também, mas era mais ou menos uma novidade, não era tão antigo. Porque ela é mais velha que eu, ela já tem, assim... Tem 11 anos. 11 anos já assumiu há mais tempo. E como tempo. É que foi a reação da família diante do casamento? Porque uma coisa é a família aceitar primeiro aquela coisa de ter um filho, ou uma filha homossexual. E depois já vem a ideia do casamento, que já é um segundo passo, né? Como é que foi a reação deles diante do casamento? Seria de morar junto ou de Não, mudar o papel? Quando vocês realmente falaram que vocês iam colocar no papel, oficializar a união. Pra falar a verdade, a gente nem falou. Nós falamos depois, nós saímos do cartório, ligamos, nós casamos. Que maldade. Porque assim, na verdade não foi possível fazer uma ocasião disso, porque foi feito em audiência, dentro da sala da juíza. Então não teria como abrir para pai, mãe, amigo, madrinho, padrinho, não teve isso, entendeu? Foi uma audiência mesmo. Normal, né? Que nós temos vontade. Então a gente fez essa união estável com validade de casamento e a gente comunicou a família, a gente oficializou. É a preocupação de qualquer casal, né? Façam dar certo, né? Que assim seja, que seja eterno enquanto dure. A mãe falou que legal, pronto. E como é que foi para você, quando vocês falaram, vamos oficializar a nossa relação? Qual foi o passo a passo? Qual foi o primeiro passo? O que vocês fizeram primeiro? Quais as informações que vocês buscaram primeiro para conseguir a oficialização? A gente conversou com uma advogada que é amiga, né? Era aluna dela também. E ela que deu essas instruções. A primeira coisa era, contrate um advogado e entre com um processo de reconhecimento de união. É um processo. Vocês têm conhecimento se Uberlândia já havia tido? Nosso foi o primeiro. De vocês foi o primeiro em Uberlândia? Nesse sistema de união estável com validade de casamento foi o primeiro. E foi aceito no segundo pedido, né, Mari? Foi feito um pedido, ele foi indeferido, depois foi feito de novo. Entrou normalmente nos trâmites de um processo normal. Poderia ter demorado anos. E demorou quanto tempo? Quase 1 ano, não foi? Da entrada Pra do poder processo ser até a audiência mesmo, que deu origem, né, ao papel, foi 1 ano. Tudo foi feito aqui em Uberlândia ou vocês tiveram que buscar algo fora, ir para outra cidade, São Paulo, Brasília? Não. Foi tudo realizado aqui. Que tipo é a união de vocês? Como é o nome correto? E qual a diferença da união de vocês para uma união comum entre heterossexuais? Fora preconceito nenhum. O nome é União Estável com Validade de Casamento. Ela tem a diferença, a nossa tem a diferença para a união de heterossexual, porque não é um casamento civil, porém é uma união estável. Mas se a gente já tivesse esperado e feito nessa nova lei, né, que surgiu... Já mudou de lá para cá. Isso, aí já não teria diferença nenhuma. Seria um casamento civil
da mesma forma que um casamento civil entre homem e mulher. Então, hoje, vocês poderiam se casar um casamento civil? A gente pode refazer esse... substituir. Pode fazer isso já. Aí só entrar novamente, pede para advogada. É um processo, porque eles ficam querendo também saber de tudo, assim, como que vive, como que uma trata a outra. Saber se é real, isso. né? Entendi. Mas nós temos essa vontade também. Ok. IMC, Academia do Emagrecimento, especializada no tratamento da obesidade e do sobrepeso, oferece solução pautada em 3 pilares: atividade física, apoio nutricional e acompanhamento psicológico. Metodologia desenvolvida é especialmente preparada para o emagrecimento de forma saudável e eficaz. Espaço amplo e aconchegante com equipamentos de última geração, além de centro estético especializado. Atividades secundárias como kickboxing, hidroginástica, circuito funcional e muito mais. Acompanhamento personalizado. Turmas de no máximo 4 alunos. IMC, Academia do Emagrecimento. Avenida Uirapuru, 961, Cidade Jardim. 3237-5422. Conversação sobre união homoafetiva. Eu estou conversando com a Melissa e com a Mariana, que são um casal. E a gente estava falando no último bloco sobre as dificuldades que vocês encontraram, o passo a passo, né, para vocês oficializarem a união. Vocês me disseram que durou aí 1 ano, né, até vocês conseguirem de fato o que vocês procuravam. E quais foram as dificuldades? Por que demorou tanto? É burocracia é um processo como outro qualquer. É um processo da mesma forma que se você tivesse me agredido verbalmente, eu vou entrar com danos morais, ele vai entrar na fila dos processos. Um processo para união estável também entrou na fila dos processos do mesmo jeito. Aí tem Foi só a questão de demora burocrática mesmo, de cartório. Às vezes estaria até hoje. Se não, sei lá, estaria até hoje, né, mano? Se tivesse na fila, tivesse muitos processos na frente. Ou às vezes não tivesse, porque quando a gente entrou, já tinha liberado, né, a união estável com validade de casamento. Se fosse para, vamos dizer assim, para abrir, né, para brigar por esse direito, ele demoraria muito barrado, mais, né, alguma coisa desse vocês tiveram a união de vocês estável, né, se chama união estável, e você acabou de me dizer no outro bloco também que agora sim já existe o casamento civil, né? Mas da modalidade de vocês, quais são os direitos que vocês têm assegurados? Nós temos isso escrito na ata, vamos dizer assim, não sei qual que é o nome daquele, não me lembro o nome do documento que gera, né, depois da audiência. Nós temos comunhão de bens. Que pode ser escolhida também, como no casamento heterossexual, comunhão parcial. Ela questionou isso. Você quer parcial, total? A gente foi no padrão, né, que é comunhão de bens, que eu acredito que é tudo que você adquire depois, né, do casamento de vocês. Das duas. Benefícios, né? Eu sou sócia do Cajubá, ela é dependente do meu convênio médico. Qualquer benefício do casamento comum, vocês também têm. A gente ainda está querendo testar o praia na sua tradicionalidade de não sei quantos anos de... Então vocês já estão usufruindo desses direitos, né? Com certeza. Vocês já tiveram em algum momento da vida vontade de casar na igreja? Não necessariamente dentro da igreja, mas aquele sonho de adolescência, de entrar de noiva. Por que não, né? A gente tem sim. Eu já tive vontade de casar na igreja, eu já namorei homem, entendeu? Eu já tive relacionamento com homem, então... E a gente é criada para isso, né? Assim, né? Casar na igreja. E eu, assim, apesar de não ter não ser seguidora de uma religião, né? Porque se eu fosse de uma determinada religião, eu não casaria na igreja, né? Agora, a gente não vai poder casar na igreja nunca, na igreja. Assim, nunca não, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Mas fazer uma festa. A gente tem
A juiz de paz. Montar um altar, que seja numa chácara ou numa... Celebrar de alguma Isso, forma, né? Pra não falar ficar a também palavra só certa. no papel, né? Nós queremos fazer Nós isso. já estamos querendo isso tem muito tempo, só falta fazer. Me convida, É hein? verdade. Com certeza. O que mudou depois da união? Depois de ter colocado no papel? Diz que não muda nada? Não muda, mas parece que, não sei, é uma segurança. Eu sou casada com a Mariana. Mudou o estado civil. Isso. Na hora que a gente vai preencher qualquer ficha, qualquer coisa, estado civil casada, na hora que... Dessas questões de benefícios Como também. é que vocês se apresentam? Minha companheira? A maioria das vezes minha companheira. Minha mulher, minha companheira. Depende da ocasião. De vários jeitos, né? Depende. Mas o que mudou, Mas então? nunca como amiga, minha amiga. Não, isso aí a gente nunca teve, esconder. Aham. Entendeu? Isso aí Não esconde ninguém. Nunca foi escondido. Então apresenta do jeito que a ocasião pedir. Na modalidade de vocês, como é que fica uma separação caso ela ocorra? Não o que vai acontecer no caso de vocês, aliás, eu torço, né, faço votos que vocês permaneçam juntas aí por muitos e muitos anos, mas nessa modalidade da união estável, a separação como ela é, como no casamento civil normal? Eu não sei te falar ao certo, mas eu acredito que tem que contratar um advogado da mesma maneira e pedir a anulação. O divórcio. Tem que pedir anulação. Eu acho que no caso Isso é de fato. uma união estável, ele não é um divórcio, né? Mas é uma anulação. Um processo, como foi feito o processo Isso. para o casamento, Vai existe o ter que fazer processo deixe para de a existir, separação. né? Esse documento que comprove a união, né? Mas é através de processo do mesmo jeito, novamente. a mesma coisa. Vocês têm vontade de ter filhos? Eu não sei. Eu sempre tive vontade de ter filho. Eu acho que você Acho que tinha ela tem menos, mais que né? eu. Ela tem bem mais que eu. Tem mais instinto materno? Pelo contrário, eu acho que ela tem mais do que É. eu, mas eu tenho vontade de ter um filho. Eu sempre tive vontade de ter um filho. E como é que vai ser Independente. isso? Vocês pensam em Então. adoção ou um filho legítimo de uma de vocês duas? Já pensaram sobre Às isso? vezes, para ficar uma coisa bem nossa, nós já conversamos ela colocar... Ela não, né? Coloca o óvulo. Eu gero com o óvulo dela. Existem várias modalidades hoje em dia, né? Para poder mas seria sentir um que filho- também seria meu. Não sei se deu para compreender. Deu, com certeza. Mas Porque aí vai seria ter um um pouquinho de filho. você Isso. e um pouquinho de você, ainda que não seja da forma tradicional, mas vai ter um pouquinho de cada. Mas seria um filho legítimo. No caso, a gente Nunca não... pensaram em adoção? Acham que... Eu, na verdade, eu só penso em ter um. Então, na hora que eu penso em ter um, eu penso em ter um legítimo. Eu não tenho vontade de ter mais de um filho. Pode ser que venha. Por quê? Eu não sei, eu acho que... eu acho muito complicado 2 filhos. Eu vejo assim, eu acho que a dificuldade é em dobro, a atenção é em dobro, tudo em dobro, o gasto é em dobro. Gasto é em dobro, eu acho que eu importante, prefiro né? ter um e conseguir dar do bom e do melhor para aquele um do que ter 2 e às vezes não ficar na qualidade de criação que eu gostaria de dar, entendeu? Mesmo porque, assim... a gente tem que dividir a atenção de filho com o trabalho, ela trabalha o dia inteiro, eu trabalho o dia inteiro, não tem mãe, não tem Que aí já fica são por as conta, questões de assim. qualquer E até casal, por geral né? também seria... as dificuldades seria mais, né, Mari? Ela é autônoma, Autônoma, né? trabalha Então, o dia assim, inteiro. Mas eu falo que eu sempre quis ter filho depois dos 30. Ou com 30, ainda faltam 2 anos para eu chegar nos 30. Isso ainda vai sendo adiado, né? Porque hoje em dia tá tão simples esperar mais um pouco. A medicina tá tão avançada, a gente tem tanta, né? Não precisa mais correr com medo de não dar certo. Tudo a seu depois. tempo, Exatamente. né? Vocês já pensaram assim, poxa, será que vai ser um desafio criar um filho nos moldes não tradicionais de pai e mãe, né? Já pararam para pensar ou isso é normal? Como é que funciona isso na cabecinha de vocês? Na nossa, eu falo por mim. Por mim, acho que é uma coisa normal. Agora eu penso na cabeça da criança. Na escola, tem 2 mães, cadê o pai? Isso eu penso. Porque infelizmente tem muito preconceito, né? E a Abuseflex tem uma grande novidade para você. São 2 unidades, Grife Shop e Fundinho. Eu te convido agora a conhecer as 2 unidades e também nossa nova coleção. E com exclusividade na Abuseflex do Fundinho, você encontra a Comfort Flex, um passo à frente no seu conforto.
Sentindo a necessidade da mulher moderna de unir conforto, design e bem-estar, fizemos parceria com a Usaflex e a Comfort Flex, nos tornando uma referência quando falamos em conforto. Na Abusiflex você encontra sapatos em couro super confortáveis com palmilhas especiais nas linhas clássica e moderna. Sentindo a necessidade da mulher moderna de unir conforto, design e bem-estar, a Abusiflex está aqui para atender seus clientes. Conversação sobre união homoafetiva. Melissa, Mariana, a gente estava falando no último bloco aí sobre se vocês pensam em ter filhos ou não, vocês disseram que sim, né? Um filho legítimo de vocês duas. E falando sobre a educação, né? Como seria educar uma criança hoje em dia nos moldes não tradicionais que seria de pai e mãe, né? Vamos continuar falando um pouquinho mais sobre esse assunto. O que você acha, Mari? Eu acho que educar não vai ter grandes segredos, né? Educação em casa, vamos dizer assim, né? Eu acho que a gente vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado na preparação psicológica, né? Assim, tem evoluído, eu acredito que quando eu resolver ter um filho tiver na idade de uma escola, eu acredito que possa ter mais crianças na mesma situação dele, né? Eu acho que isso é uma tendência. Como hoje é muito mais, talvez muito mais comum, não sei, crianças, filhos de pais separados, né? Antigamente era complicado, o filho de pais separados sofria muito, né? E hoje em dia não, é tão comum isso. E no caso de vocês, acho que talvez... Mas eu acho que nunca vai ser encarado normal, assim, nunca que eu diga assim, enquanto eu viver. Vamos dizer assim, pode ser que futuramente isso vai se tornar corriqueiro, né? Então eu acho que vai ter que ter uma certa preparação nesse sentido, né, dos possíveis preconceitos, da mesma forma que se for gordinho, da mesma forma que se tiver o nariz grande, da mesma forma que tiver qualquer coisa fora do padrão, vai sofrer esse sempre preconceito. Acaba sofrendo então, ainda mais entre crianças, né? Mas eu acho que não vai diferir tanto. Ok. Eu acho que a gente não pode deixar de falar um pouquinho do preconceito, né? Porque todo mundo sabe, não precisa dizer, né? Os negros sofrem preconceito, os índios sofrem preconceito, as mulheres sofrem preconceito. E vocês acham que, pelo fato de vocês terem se unido oficialmente, as pessoas sabem disso, não sabem, olham pra vocês diferente, não mudou nada nesse sentido? O preconceito é o mesmo antes e depois do casamento? Se olham ou não, assim, eu vejo que é uma coisa tão normal, eu não percebo. Mas existe sim preconceito, existe piadas que as pessoas fazem da gente estar juntas, né, Mari? Não sei, preconceito tem. Preconceito tem e ninguém é preconceituoso da que acontece dentro de casa. Então muita gente prega, não tenho preconceito, mas... Imagina se isso vier pra si, na hora que... Nossa, eu acho lindo vocês duas. Não, se seu filho for, não, aí não. Então o preconceito é muito bom quando é da porta pra fora, né? Aí é muito fácil não ser preconceituosa, né? Então, assim, vai existir, igual existe, vai continuar existindo. Você já passa... Pode falar. Eu tomo determinados cuidados, às vezes, pra não expor, às vezes... Porque a gente não sabe com quem que a gente está lidando. Pra não constranger alguém, ou até pra não constranger, ou às vezes a gente não sabe a reação da pessoa. A gente vê tanta gente apanhando lá em São Paulo por ser gay, né? A gente... Não que eu quero comparar, porque da mesma forma que lá é muito mais evoluído nesse sentido de ser uma coisa mais natural, lá também é mais violenta. A violência também está muito mais evoluída, né? Sabe o que pode acontecer, né? Então, nesse ponto, a gente tem um pouco de cuidado, porque a gente não sabe com quem que a gente está lidando. A gente não conhece todo mundo, igual eu te falei. Você pode pregar que você não é preconceituosa. Mas entre quatro paredes, no fundo, a gente não sabe. Vocês já passaram assim por alguma situação, alguma saia justa, alguma situação por conta da condição de vocês, alguma situação diferente? Que eu me lembro, não. Acho que a gente nos faz ser respeitadas também, sabe, Luciana? Eu acho que isso é mais questão de postura mesmo. A gente não... Do mesmo jeito que não é legal um homem e uma mulher se pegando, se beijando no meio do restaurante, independente de ser um homem ou uma mulher. Isso é inconveniente de qualquer jeito, então a gente não tem esse tipo de respeito, entendeu? Vai pro clube e fica se pegando, a gente não sai de mão dada. Acho que por respeito também às pessoas. Por respeito às pessoas que não estão tão acostumadas, né? Pessoas mais velhas, crianças, né? Que não... Mas, por exemplo, dentro da minha família,
sobrinhos todos sabem, respeitam muito, é uma Crianças. gracinha. São crianças. E como é que eles veem isso? É Normal. Normal. Eles enxergam Adolescentes, normal. né? Não são estranhos. Mas o meu Eu sobrinho... acho que assim, teve o primeiro momento, né? O impacto, horroriza, e depois do tempo cuida. Mas com o meu sobrinho, eu quero até falar isso, porque foi muito bonitinho. Eu acho que ele devia ter uns 14 anos. Foi logo que a gente começou, eu e a Mariana, e ele me escreveu um texto lindo, falando, nossa, eu te dou apoio. Foi uma gracinha, com 14 anos. Super esclarecido e já deu um apoio. Total. Ai, que bom. Bom, e pra gente finalizar, eu queria que vocês pudessem dar um conselho para as pessoas que... não que a gente esteja incentivando ou não incentivando, mas simplesmente para dar uma luz para aquelas pessoas que de repente passam pela mesma situação, né? E não sabem, poxa, qual o caminho que eu devo tomar? O que vocês acham? Assim, qual o conselho que vocês dão? Ser feliz, somente. E atrás do sonho. Eu acho que para a gente ter os nossos direitos como cidadãos, né, como pessoas, eu acho que vale buscar, né? Se preciso for de um papel, esse papel será feito. Entendeu? Se preciso for de uma postura para que seja respeitada alguma coisa, então assim, acho que cada um tem o direito de ser você, seja você, não faça nada que vá te prejudicar, desde que o ser você não se prejudique nem outras pessoas. Eu acho que se você está sendo você, sem fazer mal a você próprio primeiro, né? Que eu acho que a gente primeiro preza a nossa felicidade, consequentemente vem a felicidade alheia, né? Eu acho que a lei tá aí para isso, então, entendeu? O negócio é ser feliz. Feliz. Vamos ser felizes. Sempre. Ok, meninas. Bom, eu conversei com a Melissa Coelho e com a Mariana Ibrahim. A Melissa é personal trainer, a Mariana é bióloga e elas são um casal. Muito obrigada a você aí de casa pela companhia e eu vou ficando por aqui. Se quiser conversar com a gente, é só mandar um e-mail para conversação@canaldagente.com.br e a gente se vê na nossa próxima edição. Um beijo e até lá!